Filipenses 3, 15 a 19. Diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tens em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Não é a intenção de Paulo escrever sobre si próprio. Seu interesse é ajudar os membros da igreja de Filipos e nós. É possível que ele seja executado a qualquer momento e ele deseja prepará-los para a posição futura deles como cristãos. Se quisermos saber como ter uma vida cristã vitoriosa e feliz, o tipo de vida que o apóstolo tinha, se quisermos desfrutar na vida cristã a experiência que ele desfrutou, Paulo nos diz aqui exatamente o que temos que fazer. Primeira coisa que ele nos diz é que nós devemos ter a crença certa, que tenhamos a mesma mente ao exortar os filipenses a terem consideração uns pelos outros e se ajudarem uns aos outros, ele diz, de modo que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente. Paulo adverte os filipenses de que há dois erros importantes que eles devem evitar a todo cristão. O primeiro é o erro do judaizante. Se vocês estiverem, olha o que ele fala, se vocês estiverem dispostos a dar ouvidos a essas pessoas que ensinam e acreditam que se vocês não forem circuncidados, não são nem serão verdadeiros cristãos, se vocês vão pôr isso em prática, toda a posição cristã de vocês se desfará. Não adianta exortá-los a viverem uma vida cristã enquanto a sua mente ou o seu entendimento for errado sobre a fé cristã, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não devemos ficar num estado de hesitação em nossas mentes quanto ao que faz de uma pessoa um cristão. O segundo perigo é o erro do perfeccionismo. Os dois perigos precisam ser evitados. O judaísmo ele se apresenta como uma fé no poder do homem de salvar a si mesmo por suas obras, ou por sua confiança no homem, ou em seu nascimento, em sua criação, sua nacionalidade, estas coisas naturais e carnais. Devemos evitar isso tudo e compreender que, como cristãos, estamos numa esfera espiritual e que não devemos ter mente terrena, pôr as nossas mentes nas coisas terrenas, mas sim nas coisas celestiais. E o perfeccionismo, um erro muito perigoso. Na igreja de Filipos havia pessoas que estavam ameaçando a vida, a paz e o bem-estar daquela igreja. Na igreja primitiva havia pessoas, e tais têm aparecido na igreja de tempos em tempos, desde então até nos nossos dias, que acreditavam que haviam chegado a um estado de perfeição. E quando lhes mostravam que eram culpados de algumas coisas, não hesitavam, tentavam abrandar esses pecados ou defeitos. Dizem que, contanto que eu esteja em Cristo, o que eu faço não importa. Devemos ter em nosso entendimento a base geral da nossa posição. Temos que prosseguir, que não descansemos sobre os nossos louros, que não digamos que já chegamos ou que já fizemos tudo o que nos cabia fazer para manter este estado de perfeição que já alcançamos. As nossas vidas neste mundo devem estar sempre avançando a meta.
Temos que ter esta mente, temos que nos livrar, uma vez por todas, dos perigos apresentados pelos judaizantes e pelos perfeccionistas. Depois é importante que temos que praticar essa fé e andar de modo racional com ela. Não obstante, até onde já chegamos, andemos segundo a mesma regra, tenhamos na mente o mesmo pensamento. Bem, andar seguindo a mesma regra significa simplesmente que devemos pôr em prática aquilo que já concordamos que é a fé cristã. Em toda parte em suas cartas, vocês vão ver Paulo dizer que não há propósito em ter uma fé certa se não a pormos em ação. Olhem o que ele fala. Portanto, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos na mente esse mesmo pensamento. E se em alguma coisa tendes diferente ideia em vossas mentes, mesmo isso Deus vos revelará. Pode haver outras coisas que não estão muito claras para vocês. Se em alguma coisa tendes diferente ideia em vossas mentes, se houver algum aspecto da vida cristã ou da fé cristã que ainda não estão claras em suas mentes, não larguem da sua fé e prática cristã por causa deles. Ponha em ação as coisas centrais das quais você está certo e seguro. E se fizer isso, Deus então lhe revelará a verdade sobre as coisas que não estão claras para você. Sobre a justificação pela fé, a inutilidade das obras, na qual diz respeito à salvação da alma, não se deve levantar questão alguma. Devemos estar com a mente firme nisso. É ensino definitivo. Mas existem outros assuntos, os quais pode suceder que não temos claro entendimento. Forma de batismo, interpretação do ensino profético e etc. Essas questões estão numa esfera que ninguém pode dizer esta é a verdade e não há outra. Há lugar para diferenças de opiniões. Ele nos diz que nos será dado claro ensino. O próximo conselho que Paulo nos dá é que sigamos bons exemplos. Sede também meus imitadores, irmãos. Paulo se preocupa com o ensino e para ajudar os membros da igreja de Filipos, diz: ministrei a vocês o ensino dessa maneira resumida e própria do modo de vida de vocês. Sigam o meu exemplo, e não somente o meu exemplo, mas também dos seus mestres. Se refere a dois homens sobre os quais lemos no capítulo 2, Epafrodito e Timóteo. Estes homens tinham ajudado o apóstolo na edificação da igreja em Filipos, estas pessoas que eles conheciam. Não é egoísmo da parte do apóstolo, é a declaração de uma verdade. Este homem, salvo por Jesus Cristo e que dedicava toda a sua vida a agradar a seu Senhor, era alguém que tinha direito de pedir a outros que o imitassem, que o seguissem. Ele faz isso frequentemente em suas cartas. Nenhum homem dotado de mentalidade espiritual se sentiria bem em acusar o apóstolo de orgulho. Jamais houve homem mais humilde que Paulo. Diz ele: estou empenhado em seguir a minha meta. Façam a mesma coisa que estou fazendo. Sejam meus seguidores, façam a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas isso não diz respeito somente a mim, também diz respeito a Epafrodito e Timóteo. Ele exorta os membros da igreja a seguir o grande exemplo deles. Haverá coisa que possa ser de maior valor prático para o cristão desejoso de viver uma vida verdadeiramente cristã do que seguir exemplos tão bons, algo que nos ajude tanto para chegar à meta final. Características mais tristes da vida atual da igreja é que se vêem pessoas que ignoram os grandes santos do passado. Última porção do conselho de Paulo. Muitos há, dos quais vos falei muitas vezes, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cuja mente só se ocupa de coisas terrenas. Temos a prescrição do apóstolo para uma vida cristã feliz e abundante.
Esteja certo em sua mente das coisas vitais e no momento em que você estiver certo delas, ponha-as em prática. Paulo mostra que a nossa fé determina a nossa conduta. Ele e seus amigos tinham a mesma mente. Paulo vivia a vida que vivia porque tinha enxergado o erro do judaísmo e fora libertado dele. Enxergou a verdade positiva sobre Cristo. Enxergou o erro do perfeccionismo. Enquanto seguia na corrente cristã, era determinado pela fé que ele sustentava. Amém e amém.